Meditação para o dia. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Apesar disso, existem algumas pessoas, ou muitas pessoas, talvez até mesmo uma organização aí espiritual, destinada a destruir a credibilidade da Bíblia, a destruir os valores cristãos, a destruir tudo aquilo que nós prezamos como cristão, principalmente por causa da sua origem da Bíblia. Então, essas pessoas destinadas a desconstruir o pensamento cristão, eles têm trabalhado em cima dessa ideia de que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, de que a Bíblia, ela foi escrita pelo próprio homem, só que essas pessoas, ao dizerem isso, eles não sabem quantos erros cometem e o tamanho da ignorância que dá até dó. Quando eu vejo uma pessoa falando isso, me dá até dó desse ser humano que tem uma cabecinha tão fraca. A Bíblia, primeiramente cremos que ela é a palavra de Deus. Então o cristão, ele precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Em seguida, o cristão precisa estudar a Bíblia. Quando eu falo estudar a Bíblia, significa aquela leitura com dedicação, com meditação, uma leitura profunda, para que ele de fato saiba tudo quanto está escrito. Porque sempre aparece aí um aventureiro falando uma bobagem. Porque a Eva não foi a primeira mulher de Adão, que a primeira mulher foi a Lilith. Gente, coitado desse pessoal que fala isso, né? E eu questiono qual é a fonte primária dessa informação, meu amigo. E ele nem sabe, porque ouviu dizer. Ou seja, não estudou, não se preparou nem para contestar a verdade. O fato é que os estudiosos da Bíblia, nós os cristãos, precisamos conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia e saber o significado dela, que é um manual de fé, de prática para a nossa vida. Observe só que para as pessoas que dizem que a Bíblia foi escrita pelo homem, que foi inventada pelo homem, ele precisa saber o seguinte, que a Bíblia é um livro totalmente codificado em números. Então, ele vai entender que cada letra do alfabeto hebraico, do alfabeto grego, tem uma equivalência numérica. Então, essa numeração, ela se fecha de uma maneira extraordinária. Ou seja, nenhuma mente, na época que a Bíblia foi escrita, teria condição, não havia computadores, não havia máquinas que processassem isso da maneira tão perfeita como é a Bíblia. E mais, a Bíblia é um livro que se revela por camadas. Então, quanto mais as pessoas estudam a Bíblia, elas vão aprofundando nas camadas de revelação da Bíblia. Então, uma pessoa, se ele lê pouco a Bíblia, ele tem pouca instrução, ele não se dedica ao estudo, ele vai ter uma visão meramente superficial da Bíblia. Mas quanto mais nós estudamos a Bíblia, nós nos aprofundamos, nós chegamos a outras camadas e passamos a perceber coisas, princípios, valores, revelações que aquele que leu superficialmente não foi capaz de ver. Mas nós podemos enxergar a Bíblia em profundidade. Vamos nos aprofundar nas camadas da revelação de Deus. Eu, modestamente, estou atrasado na minha leitura, mas já li a Bíblia 23 vezes. Hoje, nesse dia, nós estamos dia 13 de março de 2021. Li a Bíblia já 23 vezes. Ou seja, consegui andar algumas camadas. Olha, além dessa questão das camadas, talvez você já tenha ouvido falar da Cabalá, conhecida aqui por nós como Cabala, não é? É um grupo de judeus, é uma organização de judeus que estudam. Então, o que é a Cabala ou a Cabalá? A Cabalá é a revelação do Criador ao homem, é a revelação do Criador à sua criatura. E quanto mais as pessoas se aprofundam nesse conhecimento de Deus, nesse conhecimento revelado nas Escrituras, mais essa pessoa vai conhecer a mente de Deus e vai se aprofundar nos mistérios revelados na Bíblia. E o que é fantástico, o que é impressionante, é que essa codificação, ela não apenas cria vamos dizer assim, um critério seletivo para que as pessoas mais dedicadas encontrem aquilo que buscam ou encontrem uma revelação mais profunda, como também é um sistema de proteção da Bíblia. Ou seja, as pessoas não podem inventar, não podem acrescentar, porque isso altera o valor numérico daquilo que foi revelado, daquilo que foi fechado. Então, a Cabalá, ela estuda exatamente essa revelação de Deus
E aí nós vamos entender que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Você não precisa se tornar, não é, um estudioso da Kabbalah para isso. Não estou dizendo, não estou defendendo aqui que você tem que ser um estudioso da Kabbalah. Mas estou dizendo que você precisa ser um estudioso da Bíblia, da palavra de Deus, dessa verdade divina revelada a todos nós, reveladas ao ser humano. Então o que é que você vai fazer, meu amigo? Primeiro, ignore os desconstrutores. Todas as pessoas que vêm desconstruir pensamentos já estabelecidos, milenários, como a Bíblia, por exemplo, e vêm exatamente atacando de forma afrontosa, pode saber, o desconstrutor de pensamentos, ele não traz consigo a verdade. Ele veio para roubar, matar e destruir. Por isso ele é um desconstrutor de pensamento. Nós, quando nós ensinamos a Bíblia, nós não combatemos nada. Não, nós não combatemos nada. O cristão, o professor da Bíblia, ele não combate nada. Ele simplesmente ensina a verdade. Então a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Basta então que nós ensinemos a verdade. Não estamos aqui para combater erro. Não estamos aqui para corrigir erros, estamos aqui para ensinar a verdade. E a Bíblia é a verdade, a verdadeira revelação de Deus ao homem. E o homem somente poderá compreender a Deus, somente poderá compreender a si mesmo a partir do momento em que ele se dedicar a estudar a Bíblia com esmero, a compreendê-la, a entendê-la, a saber que existe uma mentalidade divina e sobrenatural que arquitetou tudo que está escrito. Deus, ele é o grande arquiteto dessa estrutura bíblica e isso não pode ser ignorado. Então nós que estudamos a Bíblia com afinco, com dedicação, que fazemos disso uma causa de vida, nós nos alegramos nas camadas que nós passamos a conhecer da revelação de Deus. E, infelizmente, eu lamento, eu tenho até dó das pessoas que, com argumentos pífios, com argumentos insustentáveis, se levantam e dizem: porque a Bíblia foi escrita pelo homem, porque a Bíblia não é o homem que inventou. Pobre coitado dessa alma. Como diz a Bíblia em Apocalipse, não sabe ele que é um pobre, cego e nu, porque não conhece a verdade e está nas trevas. Vem para a Bíblia, vem conhecer a luz, vem conhecer a verdade, venha conhecer a libertação, venha conhecer o seu Criador. E o conhecimento do Criador, revelado na Bíblia, só pode ser alcançado plenamente, ou talvez não plenamente, mas o máximo possível, quando nós nos dedicamos ao estudo da Bíblia. Vem estudar a Bíblia conosco. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Até separei 2 versículos aqui para citar. Ela é o que está escrito ali em 2 Pedro. Está dizendo assim que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E outro texto diz assim, que a Bíblia, a Escritura, ela foi divinamente inspirada. Olha lá em 2 Timóteo capítulo 3, que a Escritura foi divinamente inspirada para ensinar, para redarguir, ou seja, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vem para a Bíblia, você também. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude a compreender a sua palavra. Que nos ajude, ó Deus, para que a nossa mente, Pai, seja dilatada, nosso coração aberto, nosso entendimento, ó Deus, desenvolvido, para que a nossa mentalidade, Pai, possa compreender pelo menos um pouco da mentalidade divina. Para que a nossa mentalidade, Pai, possa compreender em profundidade a revelação da palavra do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender a sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sair da leitura superficial, Pai, simplesmente da letra. Liberta-nos, ó Deus, da letra, para que possamos conhecer a vida que há na sua palavra, essa vida que liberta, Pai, essa vida que nos dá a vida eterna. Senhor, liberta da ignorância, liberta da cegueira, liberta, Pai, os desconstrutores, ó Deus, ajuda-os a ter o privilégio de conhecer a verdade que liberta, Jesus que é a palavra, Jesus que é o verbo de Deus, Jesus que é o nosso Salvador. Obrigado, meu Pai, pela revelação da sua palavra, e assim, meu Deus, viveremos em dedicação à sua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Então somente
medita nessa palavra de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar os seus caminhos, para a glória do Senhor Jesus. Amém.